A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula, nossa aula de número 13, a última aula desse trimestre. Imaginávamos que não fosse mais necessário gravar aulas, né? A gente achava que as coisas estavam se normalizando, mas estamos novamente enfrentando o desafio maior ainda do que no ano anterior. Mas continuamos crendo, na verdade, que o nosso Deus, ele tem todas as coisas sobre o seu controle. Hoje é uma aula que já vem dando seguimento às aulas como sempre, né, as demais lições desse trimestre. Então a gente vai fazer o fechamento dela hoje. Pedimos que realmente vocês continuem nas vossas casas, buscando o Senhor, separando um tempo de qualidade, um devocional, porque nós sabemos que os dias são difíceis. E somente se nós estivermos firmados na rocha que é Cristo, é que conseguiremos vencer. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade. Senhor, te louvamos por essa ferramenta que o Senhor tem disponibilizado, Pai, para falar do teu amor, para levar a tua palavra. Senhor, ajuda-nos, capacita-nos. Nós sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Então nos ajuda, Pai. Nós te pedimos também por aqueles que estão nesse momento, Senhor, em leitos de hospitais, aqueles que estão, Senhor, sem conseguir respirar, Pai, intervenha. Senhor, intervenha, Jesus, intervenha com a tua mão poderosa, traga fôlego de vida, Pai. Ajuda, Senhor, faz cessar este mal, Senhor. Senhor, tem misericórdia, Senhor, age, Senhor, com o teu grande amor, a tua graça infinita, Pai. Nós te pedimos, Senhor, visita também, Senhor, todas as autoridades, Senhor, não só do nosso Brasil, mas como do mundo, e destitui, Senhor, toda autoridade, Senhor, que tem agido de forma corrupta, Senhor, que tem agido buscando os seus próprios interesses, meu Deus. Tenha misericórdia, Jesus. Nós te pedimos que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor realmente mova, Pai, faça um mover, para que as coisas se normalizem, Senhor, para que a tua vontade seja transformar, Senhor, essa situação que estamos vivendo, e que o teu nome continue sendo glorificado, e que a tua palavra continue sendo levada, Senhor, aos quatro cantos do mundo, Pai. Nós te pedimos, tenha de misericórdia e nos ajuda em nome de Jesus. O tema da nossa lição diz: as portas do inferno não a vencerão. Igreja, né? Igreja, as portas do inferno não a vencerão. Mas nós sabemos que aconteça o que acontecer, surja o levante, o decreto, a militância, seja o que for, nada pode deter a Igreja de Cristo, nada pode parar a Igreja de Cristo, a Igreja que está firmada em Cristo. O texto áureo diz que: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse diálogo que o Senhor está tendo com Pedro, ele diz: sobre essa pedra que sou eu, Jesus está falando dele, edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a rocha que é Cristo, a pedra, a rocha que é o Senhor Jesus. E as portas do inferno, seja o levante demoníaco que for, o plano do diabo, a estratégia mais bem planejada, nada pode parar, nada pode derrubar a Igreja de Cristo. Falando do tópico 1, a igreja chamada a semear. A grande comissão da igreja, a gente já falou isso nas lições anteriores. Qual é a grande comissão da igreja? Qual é a grande incumbência da igreja? O propósito da igreja existir é levar a palavra de Deus, irmãos, é cumprir o ID do Senhor, é levar o evangelho, é semear as boas novas de salvação. A semente é a palavra de Deus. Então nós fomos chamados, a grande missão da igreja, o grande propósito da igreja existir é levar o evangelho do Senhor. É a missão. Sem esse propósito, não tem por que a igreja existir. A grande incumbência, o motivo da igreja existir é levar as boas novas de salvação. Nesse tópico fala, nos 3 primeiros evangelhos, na verdade, fala sobre Jesus fazer uma comparação da semeadura, da colheita.
Então, a semente é a palavra de Deus. Quando ela é lançada, os corações são a terra, seja ela fértil ou infértil, mas quando a gente leva a palavra de Deus, a gente está plantando ela nos corações. E cada alma que aceita o Senhor Jesus é a colheita. Então tem essas 3 etapas: plantar, levar a palavra de Deus, semear, e quando alguém reconhece o Senhor Jesus, reconhece a necessidade de mudança de vida, nós vemos que isso é a grande colheita. É o resultado perfeito dessa missão maravilhosa que o Senhor Jesus deixou para a Igreja de Cristo. Só que, irmãos, aqui fala, o semeador precisa sair a semear. Hoje a gente está com essa situação de restrição, de não poder sair às ruas, mas nós temos a ferramenta, a gente tem redes sociais, a gente tem liberdade para gravar um vídeo, postar um vídeo, ligar, mandar uma mensagem individual. As ferramentas continuam ao nosso dispor, irmãos. Às vezes não mais presencialmente, não mais com caixas de som na rua, mas nós continuamos ainda com a liberdade de levar a palavra de Deus, de plantar essa semente, de continuar o ID de Cristo. Amém? O crescimento da igreja. Não existe uma fórmula específica que deva ser utilizada quando se trata de crescimento da igreja, mas encontramos na Bíblia exemplos que podem ser seguidos. A gente não tem como o próprio texto diz, não tem uma fórmula, né? Vamos plantar assim, vamos regar dessa forma, vamos conduzir, que essa é a fórmula mágica que vai fazer a Igreja de Cristo crescer e se desenvolver. Um pouco antes, vamos abrir um parênteses aqui e ler a nossa leitura dessa lição, que está em João, capítulo 4, do 35 ao 38, e 1 Coríntios 3, capítulo 3, do verso 6 ao 9. Vamos fazer essa leitura porque a partir dessa leitura muitas coisas também podem ser compreendidas. João, capítulo 4, versículo 35 ao 38. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras que estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. 1 Coríntios 3, do verso 6 ao 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um recebe o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Então nós vemos aqui nesses 2 textos, irmãos, que existe realmente um campo, existe um campo para semear, a gente vê que as pessoas muitas vezes estão sedentas, cada vez mais sedentas, desesperadas, aflitas, vivendo realmente nos dias tão difíceis que estão. Então, muitas vezes os campos estão brancos, as pessoas estão sedentas realmente para ouvir uma palavra de esperança, para ouvir boas novas de salvação, para ouvir que há jeito para o que a gente está vivendo, que há jeito para as suas vidas. Os campos estão prontos, irmãos. A gente precisa levar a semente do Senhor. E muitas vezes a gente que vai levar essa semente, a gente pode não ver o resultado, pode não fazer a colheita. Outros vão ser responsáveis pela colheita. Outros vão ser responsáveis por regar, por continuar ali, insistindo, falando do amor de Deus, falando que Ele salva, que Ele transforma, que Ele liberta, que Ele muda a situação.
e outros vão ser responsáveis pelo grande resultado, pela colheita. Quem leva a palavra de Deus, quem leva a semente, não significa que ele é alguma coisa, que ele merece um status, e nem aquele que faz a colheita, aquele que é responsável por fazer a oração de confissão, ou aquele que é responsável por discipular, mas o Senhor Deus que dá o crescimento. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da necessidade de mudança, de se arrepender das suas velhas práticas, de ter realmente um novo procedimento, uma nova conduta. Amém? O segundo tópico diz o crescimento da igreja, né? A gente já falou um pouco sobre isso, sobre que não existe essa fórmula, que quem dá o crescimento é o Senhor, mas a gente pode seguir alguns conselhos, alguns passos necessários para esse processo, coisas que cabem a nós. Eu sempre falo que aquilo que a gente pode fazer, a gente deve fazer. Mas aquilo que não compete a nós, a gente deve descansar, entregar nas mãos do Senhor, porque Ele sim pode e continua trabalhando. Ele não dorme. Amém? A gente vai falar de alguns exemplos da igreja de Antioquia. Quando o livro de Atos, ele fala muito da trajetória da igreja, da fundação da igreja pós ascensão do Senhor Jesus. Então, Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, na Páscoa. Ele passou ainda, que a gente viu que ele passou aqui 40 dias antes de subir aos céus. E depois de 10 dias que ele subiu aos céus, quando os discípulos permaneceram em Jerusalém clamando, foi o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes e a descida do Espírito Santo, cumprindo a promessa que o Senhor Jesus havia deixado. Então, a partir da descida do Espírito Santo, do revestimento, os discípulos estavam preparados para semear, para cumprir o ID que o Senhor Jesus já tinha deixado, ensinado no seu ministério aqui durante os 3 anos que ele ficou com os discípulos. Quando Jesus convocou os discípulos, quando Jesus deu continuidade ao seu ministério, ele estava ensinando como que deveria ser. Ali era o ensinamento de como que os discípulos deveriam seguir. A fórmula era aquela, o exemplo a ser seguido era o que Jesus deixou. Então, quando os discípulos receberam esse revestimento, eles estavam prontos para levar a mensagem, levar as boas novas de salvação. A gente vai ver aqui alguns passos, vamos ler aqui alguns passos, né, necessários para que a igreja cresça de forma saudável. E aquilo que eu falei, né, aquilo que a gente pode fazer. A gente precisa saber que a mão do Senhor, este é o primeiro requisito para o crescimento. Nenhum método funciona sem isso, sem estar debaixo da vontade de Deus, sem saber, sem seguir a palavra de Deus. A forma, o manual é a palavra de Deus, de como a gente deve proceder, de como a gente deve tratar o outro, de como a gente deve amar, sobre o perdão. Todas as diretrizes, todos os procedimentos estão na palavra de Deus. O empenho dos crentes, o que a gente pode fazer para discipular, para ajudar, para incentivar, para estimular aqueles que estão iniciando na caminhada, dando realmente uma mensagem de ânimo, mostrando que podem contar conosco. Jejum e oração e jejum. Foi dessa maneira que aquela igreja enviou a Barnabé e a Paulo para a obra de missões. Irmãos, não dá para a gente viver sem a palavra do Senhor, sem a comunhão, sem a oração, sem o jejum. São os elementos fundamentais que faz com que tenhamos sucesso nessa obra. A gente viu que dá o crescimento é o Senhor, mas aquilo que compete a nós como igreja é necessário que seja feito. Ter amor pelas almas, ter sacrifício, integração e comunhão. Sacrifício, irmãos, ele fala de tudo aquilo que a gente às vezes tem que abrir mão, às vezes da nossa vontade, às vezes de algo que nos causa satisfação temporária, para algo que agregue o reino de Deus. Muitas vezes a gente tem vivido em função dessa vida,
tudo tem girado em torno das nossas vontades, dos nossos sonhos terrenos. Mas nós sabemos que nós fomos chamados para a vida eterna. Nós sabemos que nós fomos chamados e eleitos como povo de Deus para uma obra muito maior, que vai além disso aqui, dessa terra. Então a gente deve viver não somente em função. Claro que nós temos os nossos sonhos materiais, nós temos os nossos desejos, mas nós devemos olhar, irmãos, e viver a nossa vida para o Senhor. Até mesmo os nossos sonhos terrenos devem apontar para Cristo. Eu não sei, aqui o tópico 3 fala do seu chamado. Eu não sei se vocês que estão ouvindo essa aula já sabem o seu chamado, já sabem se você tem um dom específico, um dom especial, se vocês têm um desejo no coração de vocês. Mas independente disso, vocês já fazem parte da grande comissão da igreja. O seu maior chamado é levar a palavra de Deus. O seu maior chamado é levar o ID do Senhor Jesus. Então, independente de você ter um dom específico, independente de você tocar da melhor forma possível, o seu maior chamado é levar a palavra de Deus. Se for tocando, amém. Se for realmente gravando uma aula, amém. Se for falando do Senhor Jesus com os seus colegas num bate-papo, numa célula, numa reunião em família, louvado seja Deus. O importante é que seja cumprido o ídolo do Senhor Jesus. Amém? Então a gente vai encerrar essa última aula desse trimestre. Eu desejo que Deus continue abençoando vocês, que vocês continuem realmente com o coração no Senhor, porque nós sabemos que se a gente for olhar para as circunstâncias, as nossas forças elas vão enfraquecer. Mas quando a gente olha para o Senhor, quando a gente continua intercedendo e clamando ao Senhor, a gente pode seguir adiante. E levem sempre uma mensagem de esperança. A gente está vivendo dias distantes um do outro, nem sempre não estamos podendo abraçar, mas não esqueçam dos seus amigos, aqueles que estão realmente distantes de vocês, aqueles que vocês fazem tempo que não conversam. Mandem uma mensagem, pergunta se está tudo bem, envia um versículo. Gente, os corações estão sedentos de uma mensagem de esperança, estão sedentos de uma palavra de conforto. Então não só orem por eles, mas levem uma mensagem, se disponibilizem para fazer uma oração também pelo áudio, se disponibilizem para fazer uma oração pela uma ligação. Amém? Deus abençoe vocês podem contar comigo. Vocês sabem o meu número de telefone, muitos de vocês sabem o meu número de telefone. Então, se precisarem de alguma coisa, se precisarem tirar alguma dúvida, eu vou fazer o possível para ajudar. Amém? Deus abençoe vocês e fiquem com Deus.